Melhor que sonhar é realizar. E Rede Sanar de Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar. Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa nesta noite com sensação de frio, né? A temperatura até não está tão baixa, mas uma temperatura que surpreende o sentimento de frio. Até vou olhar aqui qual é a temperatura neste momento para dar certinho aí para os nossos telespectadores. 8 graus? Não. 16, sensação de 17 14. agora. Eu acho que eu apertei em outra cidade agora. Porto Alegre, 17 graus. Então, 17 graus, mas uma sensação bem de frio, né? De bem 12, 13. Mas sabe que eu comentei isso há uns 15 dias? Está acontecendo de calor e frio ao mesmo tempo. Temperatura alta. Até parece Porto Alegre. Até parece Rio Grande do Sul. É impressionante. Mas Até parece que está mudando de estação, né, professor? Que coisa. Esse momento, não, estou dizendo nesse ano, é diferente. Tem noites geladas e com temperatura alta, por causa do vento, sei lá, pela sensação térmica, alguma coisa, mas... De qualquer forma, tivemos um final de semana de novo com vitória da dupla Grenal no Campeonato Brasileiro. A dupla Grenal fez assim, ó, na Copa do Brasil e na Libertadores da América, e o Inter, de repente, fez assim, e o Grêmio caiu da Copa do Brasil. Mas no Campeonato Brasileiro estão fazendo assim, ó. Né? Então, está subindo. Não, mas o Internacional fez 4 vitórias na sequência. Sim, mas o Internacional ele já estava bem. O mas era G6. Boa noite. Boa noite. O Inter está se mantendo no G4 com 4 vitórias. Com os reservas. No domingo agora foi com os titulares. Não, se tu pegar os últimos 4 jogos... 3 reservas. Foram 2 com os reservas, 2 com os titulares. Não, São Paulo foi reserva. Botafogo foi titular. Foi reserva. Botafogo foi titular. E ontem foi titular. Botafogo foi titular? Foi titular, porque tinha caído na Libertadores. Isso mesmo, que eu me lembro até do clamo. Bota os titulares, o Daír que vai arder no teu. E aí... O Lisca veio aqui antes daquele jogo e deu essa dica. Até o Lisca brincou comigo naquela mesma noite. O Daír tem que te pagar um prêmio. Mas eu disse, mano, acho que não teria lógica ele colocar os reservas e nem o Odair. Mas de qualquer maneira, o rendimento do Internacional, a campanha do Internacional, que jogou no mínimo 40% dos jogos do Campeonato Brasileiro com as reservas e está em 4º lugar, isso é extraordinário. Porque o Grêmio, que também jogou partidas com as reservas, sempre esteve atrás do Internacional. Ontem eu disse isso num programa de rádio, um ex-dirigente do Grêmio. Eu digo, calma. O Grêmio está na Libertadores, tá? Parabéns. Agora, no Campeonato Brasileiro, isso é verdade. É impressionante como a gente não pode ponderar, né? Em alguns momentos. Porque se o cara ponderar, parece crime hediondo. Não, porque A, porque B, porque C. Daí depois há uma derrocada, fica todo mundo com um rabinho no meio das pernas. Não, e eu acho que a gente tem que entender uma coisa. Então, só estava decidindo um título há uma semana. Não, e se eu disser que alguém é careca... O fato de eu também ser careca não dá cabelo para essa pessoa. São 2 carecas apenas. Esse é o mesmo absurdo que existe até em política. A sua colocação foi perfeita. Grêmio e Internacional jogaram mais ou menos a mesma quantidade de vezes com os reservas no Campeonato Brasileiro. E o Grêmio agora, em 6 partidas, que eu falei a estatística do Inter, eu vou falar do Grêmio também. O Grêmio tem 2 empates e 4 vitórias. Sensacional. Não, e fez eu abri dizendo os 2. E fez 10 gols. Assim, fez 10 gols nos últimos 3 jogos. Porque passou a jogar com os titulares, porque passou a jogar uma vez por semana. Eu acho que isso não tem sido mencionado. As últimas 3 partidas do Grêmio, ele teve uma semana de intervalo entre uma partida e outra. O que vocês acharam, aqui o conselheiro Alexandre Maia, das declarações do Renato? Se eu for pelo papel, vou ter que botar de conselheiro do Inter. Vou fazer uma trairagem aqui com o produtor, tá? Mas eu sei que tu não virou a casaca ainda. Mas seria muito bem-vindo. Seria um bom conselheiro para o Inter, seria muito bom conselheiro. Bom, mas até deixa eu
Eu sou gremista até medula, rapaz. Deixa eu rasgar um pouquinho de seda para o Alexandre. Quando soube que era o Alexandre que estaria no programa, eu fiquei bem satisfeito, porque sabia que a gente ia poder fazer um programa de qualidade. Apesar do Maurício estar presente, mas mesmo assim... Só eu, professor. O REC tá tudo certo. Só eu que sou o problema. Escuta, eu quis poupar um hoje. Porrada só em um hoje. Mas, o Alexandre, o que vocês acharam, já começando o programa, né, das declarações do Renato? Que ele deu um nó tático no São Paulo e que o Jesus só ganhou um título em Portugal e tal. Boa noite, REC. Boa noite, Maurício. Boa noite, professor. E muito obrigado pela deferência, pelo carinho de sempre. Prazer, mais uma vez, encontrar um amigo aqui e encontrar de novo a audiência prestigiosa aí do nosso Cadeira Cativa. Da declaração do nó tático, eu acho que tá bem. Mas o cara mesmo dizendo? O Grêmio, eu não gosto, tá? Assim, ó, se eu fosse treinador... Autolovação? Se eu fosse treinador, provavelmente eu não diria, porque eu não gosto de autoelogio, eu na minha atividade, enfim, na minha vida, né? Então, provavelmente, se eu fosse treinador, não mudaria isso. Mas, ao mesmo tempo, não me surpreende porque o estilo do Renato não é igual ao meu ou de outras pessoas ou de outros treinadores, né? Tem uma parte que provavelmente seja majoritária do futebol brasileiro, isso vale para os treinadores, que está aí, vamos dizer assim, controlada ou comedida sob as orientações aí das assessorias de imprensa, enfim, né, e dos manuais aí de media training, etc. O Renato, como a gente bem sabe, é alguém que está fora desses manuais, fora desse convencional dos dias de hoje, né? O Renato é um personagem que preservou muito da essência dele, daquilo que era o Renato dos anos 80 e 90, né? De um jogador mais falastrão, enfim. Irreverente. Que mandava a torcida ficar em silêncio, né? O Renato é pai disso no futebol brasileiro, ele e o Romário, né? Os dois, né? Aquela coisa, fazia o gol, ia para a torcida adversária e fazia assim. Muitas vezes era a torcida de um time que ele tinha jogado. Faz um pouco de falta, né? Mas exatamente. Então, eu achei antipático e arriscado. Isso está presente. Em relação ao São Paulo, eu não acho que seja arriscado, porque agora o Santos não é mais o nosso adversário esse ano. Em relação ao Santos, tudo bem. Tá. Então, assim, ó, tipo... Em relação ao Santos, ele descontou umas duplicatas do primeiro turno que estavam falando. Maurício, que não era contra o São Paulo, na verdade. boca. Na verdade, ele estava devolvendo coisas que uma parte da imprensa falou. E que não falou errado, né? O São Paulo... O Santos do São Paulo, que veio jogar aqui no primeiro turno na estreia do Brasileirão, de fato, suplantou o Grêmio na qualidade, não foi um crime. Com 4 titulares. Exatamente, com um time misto ou misto para reserva, fez um 2-1 com muita autoridade, podia inclusive ter sido mais, apesar do Grêmio ter feito um segundo tempo. O Grêmio reagiu no segundo tempo. O primeiro do tempo do Grêmio foi horroroso, né? Então é o seguinte, o que o Renato estava era engasgado com as críticas que sofreu naquela primeira partida. E ele, pelo partidaço que o Grêmio fez anteontem, tinha condição de pelo menos no segundo tempo, tá? O Grêmio, no primeiro tempo, foi um jogo que o Grêmio demorou a controlar. Digamos, o Santos até os 30 do primeiro tempo foi superior e tal, teve mais volume, mas também não fez uma... Paulo Vitor foi bem. Paulo Vitor fez algumas intervenções, mas não chegou a ser uma blitz tão avassaladora também. No segundo tempo, o Grêmio deitou o Santos. E o Grêmio, vamos dizer assim, nos últimos... Se fosse 5... Depois que fez o gol. Que fez o gol. Sim. Porque o Santos, no primeiro tempo... Mas esse é o São Paulo, é 8,80. Não, mas é que ele joga o time para frente. Claro, mas se tu olhar o scout do primeiro tempo, no segundo tempo, já no início do segundo tempo, antes do gol, o Grêmio passa a ter mais posse de bola, por exemplo. Sim. E o Grêmio vai, pouco a pouco, o Grêmio, pelas beiradas, o Grêmio vai comendo e vai tomando o controle da partida. O Inter ganhou 2 jogos do Cruzeiro com 35% de posse de bola. Tudo bem. Estou só dando um indicador para demonstrar em que momento da partida o Grêmio passou a ser soberano, passou a dominar o jogo. Perdeu para o Atlético com 60% de Então, assim, ó, o Grêmio fez um 3-0 na Vila Belmiro, que é uma coisa que ninguém faz no Santos, né? O Santos estava quase um ano sem perder em casa, né? Não tinha perdido ainda em casa nesse campeonato. Então, o Renato está indo à forra em relação à crítica que sofreu no primeiro turno. O Fortaleza estava perdendo de 3-1 e empatou em 3-0. Exato. O Santos teve esse revés. 3-0. 3-0. Mas foi um empate, né? Não perdeu. A derrota mesmo pesada que o Santos sofreu, e a única derrota nesse Campeonato Brasileiro na Vila foi esse jogo. Mas aí, agora, esse caso que o REC cita, é engraçado como nós também da mídia, às vezes defendemos o futebol bonito, como por exemplo, quando o Santos mete 6 no Goiás, ele estava com 13 e seguiu para frente e marcou mais 3. Claro. Aí estava tudo certo. Exatamente. Quando ele segue indo para frente contra o Fortaleza e toma 3, alguns já disseram, não, se fechasse a casinha, se segurasse o resultado... Eu, para mim, em relação é análise ao Santos, de resultado que todo mundo faz, né? Para variar um pouco é análise de resultado. Para variar um pouco, o futebol
é cada vez mais isso. Exatamente. Mas em relação Cada vez se especializa mais, mas cada vez se analisa mais o resultado e não o desempenho. Exatamente. Mas em relação ao Santos, do pouco que eu vi do Santos, eu vi, por exemplo, Flamengo e Santos no Maracanã. Me chamou a atenção que o Santos ele sente o segundo tempo mais. Né? Eu não sei se ele tem um problema físico, propriamente dito, ou se ele tem um jeito de iniciar o jogo num giro e numa intensidade mais alta que faz com que ele não aguente e não consiga manter o mesmo nível de intensidade no segundo tempo. Que tu pega, por exemplo, o primeiro tempo do Santos contra o Flamengo, o Santos vai muito bem, mesmo que não consiga consumar no placar. No segundo tempo, o Flamengo atropela ele e ele perde intensidade, né? Tipo o Inter do Aguirre, que arrancava bem. Uma coisa assim. Eu não sei se esse Santos vai ficar entre os 4. Eu acho que não vai. Com essa irregularidade toda aí. Quer dizer, entre os 4 talvez fique, mas acho que... São Paulo acho que disputa com ele. O Corinthians também. O Grêmio. E o Grêmio provavelmente também, o Internacional também. É que o Corinthians tem outro foco também, né? Não sei se o Inter Acho que não tem mais esse outro foco. Eu não sei se o Inter vai ficar entre os 4. Por que não? Pode ficar. Eu acho que se continuar essa pressão, essa coisa aí, um negócio meio sórdido, uma hora o Inter pede para o influencer dizer que tem que tirar o Odair, que fez só cacaca e tal. Sim. Dali a pouco corrigem a história, porque sabe que tem jogo contra o Flamengo que é duro no Rio de Janeiro no meio da semana. Tinha campanha entre os que são mais próximos da direção do Internacional para tirar o Odair. Uma campanha sórdida. Não, só um pouquinho. Aí realmente é coisa de quem não enxerga nada no futebol. Mas é gol contra que produzido pela própria direção. Bom, Porque o influencer meio que escreve o que é ditado pela direção. Quem? Influencer. Quem é esse É um personagem? negócio chique que surgiu aí. Mas tem os macro-influencers e os micro. não. O que é Tem uns que são influencer é mais ou menos tem uns que são assalariados. Tem uns que mal se influenciam. Tem uns que são né? assalariados e outros são influencerzinhos. pois é, mas tem também os caras de bom senso, é que a gente tende muito a dar ouvidos a esse tipo de gente. Não, assim, não, é que partindo da onde parte, a gente sabe onde começou a história. Aí eu vejo o quão é desunida a estrutura do Internacional. Porque o Internacional ainda está se reconstruindo. Se tu pegar o Grêmio... O senhor não vai falar de novo da segunda divisão, né? Não, eu vou falar que pelo o amor de Grêmio Deus. passou 15 anos com... Quantos grupos tem no Grêmio, Alexandre? Hoje uns 18, Uns 17. 18 grupos que ninguém se unia com ninguém. Se a gente for considerar a Entende? eleição, tem 20. Não estou falando do grupo de político, estou falando do grupo que está no poder hoje. REC, só um pouquinho. Tu sabe mais que eu sobre relações de dirigentes. Quando um clube, um time não está numa fase vencedora, é muito mais difícil haver consenso, é muito mais difícil as pessoas se unirem, todo mundo tem a solução. E tu já mencionaste aqui vários pretendentes a candidatos, quando não havia essa lei no Grêmio de que o Romildo poderia ser candidato de novo, tu mesmo disseste que tinha bastante gente se fardando, aparecendo. Então, num clube, e quando eu falo da segunda divisão, é porque o Internacional não se faz, vem da segunda divisão. E o Odair é cria da casa. E toda cria da casa é muito mais difícil de se firmar. A gente tem o exemplo do Sarrafiori. Se o Zé Aldo ou qualquer outro jogador da base do Internacional tivesse metade das oportunidades que tem o Sarrafiori, talvez saísse alguma coisa. Agora, isso acontece há quanto tempo? Sabe o que falta, na minha opinião, assim, você sabe disso, eu pouco meto a minha colher, assim, nesses assuntos mais nevrálgicos, assim, em relação ao Internacional. Até por questão de respeito, enfim, né? A gente fala muito aqui da corneta de campo e tal. Mas me parece, assim, que no caso do Odair, e é um caso que a gente percebe em outras ocasiões, eu lhe ouvindo falar, me lembrei lá do Mano Menezes de 2005, né? Que pegou o Grêmio numa situação super difícil na Série B, ainda não tão difícil no curso da Série B, porque ainda era inicial, mas puxa vida, era um treinador que estava vindo do Caxias, né, para treinar o Grêmio na Série B, e era um Grêmio que não tinha dinheiro. Ele deve a carreira ao Renato Moreira. Também, verdade, também, entre outros. Mas, e aí o Mano Menezes acaba conseguindo daquele jeito
super dificultoso, né, ganhando a Série B, mas para mim não foi aquilo que estabilizou a trajetória dele depois, né, o 2006, 2007. Tem um Campeonato Gaúcho aí que é importante também, né? Ele ter ganho o Campeonato Gaúcho do Internacional no Beira-Rio. Ele ganhou 2, né? 6 e 7. Depois ganhou 2007 também. E isso deu uma estabilidade para ele, porque não tem título grande na trajetória dele. Né? Título grande para a Série B é algo que só tem algum sentido na história do Grêmio, porque o Grêmio estava com 6 na linha 1 no gol, né? Porque se o Grêmio tivesse sido vice-campeão, não mas depois ele ganhou Copa do Brasil pelo Corinthians. Fora do Grêmio, né? Ganhou 2 Copas do Brasil fora do Grêmio. Fora do Grêmio. No Grêmio ele ganhou o Gauchão 2 vezes. Né? Mas ganhou 2 gauchões em cima do melhor Inter. Exato, mas aí eu quero te dizer o seguinte, ó, se o Uller tivesse ganho um Campeonato Gaúcho, ele não era assunto. É isso que eu quero dizer. E perdeu no último pênalti que o Nico Lopes errou. Então, quer dizer, eu só queria fazer um acréscimo que vocês estavam falando antes do Renato. Quem contrata o Renato, contrata o Renato inteiro. Exatamente. E o Renato, já sabe disso. E o Renato não se tornou um falastrão agora. O Renato, tu vai te lembrar, Rec, do Renato corneteando, porque a eleição do Grêmio era em 15 de setembro. Ou perto do aniversário. Perto do aniversário. E a posse era lá adiante. Eu me lembro do Renato mandando publicamente os dirigentes eleitos do Grêmio calarem a boca e não se meterem, porque eles ainda não eram dirigentes. Cara, isso é o Renato. Não é o Odair que vai fazer uma coisa dessa, não é o Mano Menezes que vai fazer uma coisa dessa. E a propósito de Odair, eu fiz uma relação hoje pela manhã na Rádio Grenal dos técnicos que passaram pelo Grêmio nos 15 anos que o Grêmio diziam não ganhava nada, e um dos que ponderava que o Grêmio tinha ganho alguma coisa era eu, porque eu considero o Campeonato Gaúcho 6, 7 e 10. Eu sempre citava. Então, só 2 técnicos ganharam em 15 anos no Grêmio. Silas e Mano Menezes. Os outros todos, Felipão, Luxemburgo, Renato 2 vezes. 2 vezes, Renato, Celso Roth e outros que tais não ganharam. Wagner Mancini. Então, quer dizer, Wagner Mancini, Celso Roth, vários famosos. Né? Tem o Filipão, o Luxemburgo, Paulo Autori 2 vezes. Mas a própria trajetória e o Odair tem que ganhar na marra. A trajetória do Renato no Grêmio desmente o Renato. Me explico. O Renato que hoje fica falando porque o que vale é título, porque quem não ganha título não vale nada. O Renato pegou 2 vezes o Grêmio. E perdeu pro Falcão e pro Andrezinho Manco. Pegou o Grêmio 2 vezes muito mal e terminou na Libertadores. Lembra? Sim. Quando o Renato entra no lugar do Silas, o Grêmio estava perto da zona de rebaixamento. Mas também perdeu na primeira fase para a Universidade do Chile, Universidade Católica. Mas eu estou querendo dizer que naquele ano... Era o Renato. 2011 sim, mas o time de 2011 era horroroso. Daqui a pouco nós vamos falar. O Renato foi endeusado. E perdeu um Campeonato Gaúcho que estava com vantagem em casa para o Falcão e para um jogador manco. Mas o Renato foi... Mas era o atual campeão da Libertadores, é bom lembrar. Né? O Renato foi endeusado e com razão, porque pegou o Grêmio 2 vezes muito, muito mal no Campeonato Brasileiro. E fazia time. E botava o Grêmio na Libertadores. Bem como o Odair está fazendo. Mas, Rec... Não. Botou ano passado. E está de novo agora entre os 4. Foram ciclos mais curtos, né? Isso é importante. O Renato veio na primeira vez, que eu não lembro o ano, com o Grêmio perto da zona de rebaixamento e deixa o Grêmio como vice-campeão brasileiro. O Renato, 2 ou 3 ou 4 anos depois... Daí pegou na 2ª divisão e botou entre os 3. Fez mais. Tá? Eu estou pegando só o Campeonato Brasileiro para mostrar que o trabalho do Renato, quando ele critica os que não ganharam título, não é justa a crítica, porque ele foi valorizado, apesar de alguns que diziam que ele jogava feio. E jogava feio, muito feio. Sim, só que ele pegou um time muito ruim, fechou o time e foi vice-campeão brasileiro. Eu me lembro de eu dizendo aqui para o Sim, aí perdeu um campeonato ganho. Quer dizer, a gente pode pegar por qualquer viés.
Como assim? Perdeu pro Falcão o Campeonato Ganha. Não, Mas mas é esse é 2011, Campeonato né? Gaúcho. Eu estou falando do Campeonato Brasileiro, É disputa. onde ele fez o que isso. vale pro Renato é título, o senhor não está falando? Não, eu disse ele que perdeu títulos. eu disse que jogando feio ele foi vice-campeão brasileiro, enquanto o O Internacional Carille é bicampeão nacional jogando feio. ficava longe. Pois então. Isso. Então tem valor. Jogar feio não é só o Renato daquela época, o Carille também joga, o Mano Menezes joga feio. E ganham. Filipão joga feio. Exatamente, né? É que eu acho que não tem polêmica. Assim, por Às exemplo. vezes se chega até mesmo sem saber por que se chega. É que sabe o que eu acho? Assim, é que a Ou polêmica de sabendo jogar... que com aquele grupo tem que jogar daquele jeito. Se chegou no limite. É que a polêmica de jogar feio e jogar bonito, pra mim, ela faz sentido quando, por exemplo, tu tens um time de muita qualidade de elenco. e tu pode esse escolher. Time, e esse time com Mas daí muita é qualidade fácil. concentrada não oferece um bom futebol. Caso hoje do Palmeiras. O Palmeiras investiu, sei lá, 180 milhões e o time joga fazendo chuveirinho na área. E não tem nada muito além disso, né? O Dudu metendo um corre, tentando achar um centroavante para empurrar para dentro do gol. Certo? Se é um time mais limitado, com muito menor capacidade de investimento em relação aos seus adversários, fazer um esquema mais protegido, né? Se utilizar de cera técnica, né? Que muito criticaram agora o Thiago Nunes. Pô, mas como é que vai criticar o Thiago Nunes, cara? O Thiago Nunes ganha 1/6 ou 1/8 do que ganha o Flamengo e o Corinthians da televisão, o clube dele ganha, cara. A receita de patrocínio do Atlético Paranaense é 5, 6 vezes menor do que as nossas Mas aqui. daí o Santo André e o Aí esse cara tem que Paulista ser, de Jundiaí ganham um 20º. esse cara tem que ser exaltado e não criticado, né? Mas ele tem a obrigação de jogar protegido, né? É que Ele tá assim- enfrentando gente muito mais Mas ele, poderosa. que a ele foi cera campeão com- de um campeonato de 8 Claro, equipes, o Odair sim. podia ter sido também. Ok, Agora, claro. o Paulista de Jundiaí e o Santo André ganharam um campeonato mais difícil. Sim, mas naquela época não, os times da Libertadores não jogavam a Copa do Mas Brasil. tinha que bom ganhar do lembrar. Flamengo, tinha ganhado do Fluminense. Sim, ganhar do tinha Flamengo, ganhar Mas essa do questão- Internacional. Essa questão de jogar feio ou fazer cera, quando é do nosso time e nos serve, é maravilhoso. Claro. Quando é o outro fazendo é terrível, é abominável. Por de Deus, isso né? que... Isso faz parte da dificuldade. Não, né? por isso que é tão difícil. Por isso que a gente não ganha nada há 20 anos. Por isso que é tão difícil Ganha uma de, Copa agora do de Brasil. entender América. por que não se faz, já se fez tantas melhorias nas regras do futebol. Por que não se acaba com a cera? É tão fácil acabar com a cera. É uma das mais simples de Não, fazer. mas estão exagerando, né? O que o Atlético fez era decisão, ainda vai lá, era... Mas não o que é. a Chapecoense fez ontem. A Chapecoense acha que vai escapar da segundona se jogando a cada lance. Mas é que tu pode acabar com a cera em todos os jogos, seja decisão Marca ou falta não seja. técnica. Não. Parando o Qual cronômetro. é a meta da FIFA? O que é um bom jogo? 60%. 60 minutos. 60 minutos de jogo. 30 em cada tempo. mas, professor- É só tu dizer, tirar do árbitro, botar na mesa, criar uma mesa com um cronômetro que pare quando estiver fazendo cera, e tu vai ter 30 minutos de bola. Mas já para com esse VAR aí, bom. Mas, professor, isso aqui acaba com tudo. Não Vai acaba, professor. Vai ter 30 minutos de bola para o cronômetro, tá rolando certo. em cada tempo. Professor, não para, sabe por quê? O que o Inter se queixou no jogo contra o Flamengo? Que o VAR demorou 5 minutos para validar o gol e isso esfriou o jogo. A cera vai seguir existindo. Maurício, vai ser 1/1000. O professor está do que- falando outra da coisa. cera. Não. Para o cronômetro Não. e pune quem está fazendo cera. Rec, o que o professor está dizendo é que vai ter 60 minutos de bola rolando e vai estar tudo certo. O que eu estou dizendo é, isso não vai acabar com a cera, porque o Alexandre Maia vai se jogar no campo, vai fazer cera, não para que o tempo passe, mas para esfriar a tentativa de ataque do professor. Então, isso para o sim. jogo esfriar. Mas isso significa que tu não vai mais ter a cera para encurtar o jogo, Isso. tu não vai mais ter a cera. Vai haver um tempo de compensação. A única Não, coisa não que... é tempo de compensação, Rec. Hoje existe o tempo de compensação. O professor está Não sugerindo existe, que... não é verdade. O profe- Ele existe, mas ele não é Existe, fiel mas não ao é que fiel. aconteceu. Não, O que ele o professor... não Tem que dar existe. 12 minutos Inter e Atlético Paranaense. O que o professor está cara. sugerindo é que se pare o cronômetro. O que eu estou dizendo é a cera seguirá, porque quando o time do professor meter 2 bolas na trave, o meu goleiro vai cair 5 minutos e vai fazer cera para esfriar a ação de ataque Então, do eu tô professor. tentando- Eu não vou ganhar tempo com isso, mas eu vou esfriar o jogo, Eu professor. estou tentando te responder que com isto Vai tu até vai os tirar 60. 80% da finalidade da cera e a única coisa que a cera vai poder fazer, como hoje um jogador de basquete pode fazer, como hoje um jogador de futsal pode fazer,
é esfriar um pouco o jogo. Verdade. Mas depois você ferra no final. Não, mais Não se nada. ferra. Não se ferra. porque 15 minutos de acréscimo? Não é 15 de acréscimo, ele está Rec, sugerindo é com 60 de cronômetro parando. Sim. Mas então, se ele... Sim, tá ele na mesma. pode... Estamos falando a mesma coisa. Não, Rec, porque ele pode parar o jogo. Ele não vai ganhar tempo. A bola saiu pela lateral para o cronômetro, é isso que o professor está É dizendo. simples. O que eu estou dizendo é que isso vai acontecer, só que vai parar o cronômetro, o Alexandre Maier vai se jogar, o goleiro Luiz Carlos Reck vai se jogar. Não vai aumentar tempo de jogo, eu não vou estar ganhando tempo, mas eu vou estar esfriando as ações de ataque, mas seguinte, que é o principal da cera. Não é A cera- verdade. porque Não é verdade. o tempo, o árbitro teoricamente compensa com Não, não acréscimo. compensa. É que eu acho assim, ó, teoricamente, na realidade, teoricamente faz o que ele bem entende. na realidade, o árbitro não compensa. Ele faz Nós o que ele bem sabemos entende. que nunca, sublinha-se nunca, em nenhum jogo, um árbitro dá acréscimo correspondente ao tempo de bola parada, em nenhum. Zero. Zero. Mas o árbitro não compensa mais ou menos Não, para não, chegar não, nesses 60 minutos? Não. Depende, Então, depende se ele é bem intencionado ou mal intencionado. Eu concordo que depende, mas nem o bem, nem o mal intencionado. É só controlar e ver qualquer jogo. Não E compensa. também não vale a reclamação do Odair, entendendo que ele beneficiou o infrator no final de semana. Não. Teve a parada, tem que dar o tempo. Ah, deu 6, é uma demasia, porque quem tinha que ser punida era a Chapecoense. Não. Tanto acaba com a punição. Essa minha proposta acaba com a ideia da punição. O Alexandre passou o jogo inteiro fazendo cera, aí quando aos 90 minutos eu fiz um gol. Aí lá vem o Alexandre tentar reagir. Aí vem a discussão do Odair, como é que vai dar os acréscimos agora, se o Alexandre que fez a cera e agora ele quer acréscimo, que antes ele não queria. Eu quero dizer o seguinte, ó, o professor ele tem razão quando ele diz Eu acho essa frase muito boa. que ele começa bem, né? Sublinhe-se, E inclusive. outra coisa é o computador apitando o jogo, né? Exatamente. Não, mas Pô, aquela linha pontilhada para dizer que o peito, para o Sandro Meirahit, o ombro, o peito... Eu escutei ele falando, eu vi ele falando. Era o que caracterizava o impedimento. Para o Paulo César Oliveira, é que como era o braço, não caracteriza o impedimento. Ah, para aí, eles estão brigando por causa de centímetros, que é ou a linha pontilhada que indica que o corpo, o ombro está adiantado, ou a outra linha que indica que sendo o braço não é impedimento. Mas o problema é que essa diferença pode definir um lance, né? Mas eu dizia o seguinte... Pois é, mas não era assim. Não, mas Futebol está muito matemático. Mas quem Tu criou viu que isso, quando eu Rec, te foi o dou razão, Gaciba. quando eu dou razão para o professor Enio, vocês não me deixam falar, né? Ele está só observando vocês. Vai. Mas eu disse que achava que o professor Enio tem razão no seguinte aspecto. O pior resultado para quem, vamos dizer assim, está sofrendo as consequências da cera é o tempo de jogo se esvair. Quando tu precisa do tempo de jogo para fazer o teu score. Esse, para mim, é o efeito colateral mais danoso, né, pro jogo de futebol e para o que está em disputa ali, seja uma vaga, seja um campeonato, ou seja até 3 pontos numa tabela, que seja ali uma situação de tabela mais decisiva. Tem também isso, né, de tu esfriar o jogo. Bom, em relação às circunstâncias que o Maurício fala, tem até gente que mandou apagar a luz do estádio. Né? Mais de uma vez. Estou lembrando, por exemplo, lá... Tu não pensa errado, tá? Tô Não lembrando vou pensar lá... de Grêmio e América do Rio. Não, tô Pode lembrando pensar de isso. Inter e Palmeiras. Não, tô pensando lá na Arena Independência, lá no Horto, lá o Atlético Mineiro, que ficou famoso, que a luz do Horto começou a cair muito na época atrás. O Atlético fez isso, o Inter fez isso contra o Palmeiras, 99. e o Grêmio ensinou bastante lá atrás, em 70 e poucos, contra o América do Rio. Mas quem nunca? Mas que daí tem que ser idoso para lembrar, né, tia? Eu não vou lembrar, né? Eu também não era da época do Pedro Álvares Cabral. Sabe Mas o que mais me assusta? O que mais me assusta é que nem sempre a gente fala nesses episódios com vergonha. Nem sempre a gente fala Fala como estratégia. Embaraçado. Puxa, que vergonha. Olha o que o Internacional já fez. Puxa, olha o Grêmio. O que o Inter fez contra o Palmeiras, o tamanho do Grêmio, o tamanho do Internacional. Puxa vida, que vergonha. O Atlético Mineiro, né, também, que nós estamos lembrando Então, aqui. assim, Muitas vezes se fala com orgulho. Mas nós gaúchos, Sim. a gente acaba, às vezes, falando, e não é nós torcedores, Claro. é a imprensa,
dizendo, puxa, foram malandros, olha ali. Eu já ouvi gente da imprensa dizer, mas onde é que já se viu? As bolas continuam em campo com os gandulas, o time está ganhando, tem que fazer essas bolas desaparecer. Mas, professor, isso é na linha que eu estava dizendo. A cera do Atlético Paranaense só foi ruim porque beneficiava o Atlético e não o Inter. Se fosse o Inter, os mesmos que criticam a cera estariam elogiando. Nisso tu tens razão, porque se fosse o mando invertido... Esse aqui tu não inclui nessa. Não, com certeza não inclui o Bruce Vereni, mas veja, se a finalíssima fosse lá na Arena da Baixada e o Internacional tivesse levado daqui do Beira-Rio a vantagem para lá, a postura do Internacional seria muito diferente do que foi a do Atlético aqui? Será que seria Claro muito que diferente? não. E vale Seria pro a mesma Grêmio, coisa. entendeu? Vale pro Grêmio. Claro. Vale pro Grêmio, porque o Grêmio é o seguinte, o Grêmio gastou o tempo também enquanto tinha vantagem lá na Os Arena. argentinos O Grêmio fazem fez isso no isso. Pacaembu. Os Renato argentinos fez fazem a isso. gente. Mas claro, ninguém Mas joga trouxa, sempre todo igual. mundo faz. Mas aí é que é a hora de a O Renato quer gente ser campeão, exaltar e se orgulhar do que fez, vou citar um momento de glória do Internacional, do que fez o Yarley no jogo com o Barcelona. Ali é categoria. Que tinha que fazer cera, Sim. e ao invés de fazer cera se jogando e fingindo de machucado, não, ele pegou a bola, ele dominou, ele ficou com ela e levou para um canto e não deixou tirarem Quem dele. pode fazer isso no Grêmio é o Luan. Sim. Mas é isso? Então é isso que se espera. E eu acho que é isso que a gente tem que valorizar. Por isso, mesmo que o Maurício aponte com correção de que não resolve 100%, mas certamente Melhora. 80% dos É uma problemas evolução. teríamos uma grande evolução. Sabe, os caras dizem assim, você tem procuração para defender o Odair, quem sabe você seja o que mais defenda. Eu até brinquei que tinha que fazer 5 anos de contrato. Se a gente pegar a estatística de todos os grandes técnicos que passaram nos últimos tempos por Grêmio Internacional, eu não sei se algum tem 62% de aproveitamento. Não sei se algum deles tem. Que o Odair tem. Ah, mas 62% inclui Gaúcho, claro, inclui Gaúchão, Libertadores, Copa do Brasil, 2 brasileiros. Um pouquinho, eu não vejo Motivo para tirar o Odair? Não, eu não vejo alguém mencionar o fato de que o Internacional jogou a Libertadores da América, não é o Gauchão, a Libertadores da América, e ganhou todas, fora até o jogo com o Flamengo. Ganhou toda. Ah, tu vai dizer, empatou com o River. Olha aqui, estava ganhando de 2-1 até os 90 e tantos minutos, quando o goleiro do Internacional fez um gol contra. Lembra quando o Internacional caiu num grupo com o campeão da Libertadores? Se dizia que o Internacional não passaria da fase de grupos? Mas também se presumia que o São Paulo faria parte do grupo, e o São Paulo fracassou Mas no mesmo Tajeres. o São Paulo fracassando, tu estar num grupo com o campeão da Libertadores e de 32 participantes da Libertadores, o único que se classificou na 4ª rodada, Foi o primeiro a classificar. foi o primeiro Entre a se todos. classificar entre todos os 32 e mais. E foi o primeiro a se classificar em primeiro lugar, porque foi na 5ª rodada, num grupo que tinha o campeão da América. Sabe o que eu vejo? O Parei um Internacional, pouquinho. o Internacional lapidou o Odair. O Internacional deu estrutura para o Odair para ele treinar outro time. Porque o Inter fez a campanha para o Odair sair. O Inter liberou o pau no Odair. Porque tem algumas figuras que escrevem o que o Inter manda. Ah, não, desculpe, é que eu não aceito isso. Bah, Eu não mas, aceito pô, que... Mas é do mundo digital, professor. Não, Mas aqui daí ele não está conjecturando, pelo que eu entendi, está dando a informação. Não, mas pode ter certeza. eu E acho aí é o estranho seguinte, isso. é a espera do pior. Porque a sequência agora é terrível para o Internacional. O Internacional pega Flamengo fora, Palmeiras em casa, depois pega Cruzeiro e CSA fora. Então é muito difícil do Odair conseguir triunfar, na opinião de alguns. Mas, pois, quem quiser se demitir, demitir Não, agora. mas quer não querendo. Como que é não querendo? É que é apoio, Bota professor. fogo no circo, professor, Olha para só. ficar mais fácil o posicionamento dele Eu não depois. sei se esse é o caso do Odair do É muito mais Internacional, fácil pegar mas- o boné junto com o Odair do que fazer isso que fizeram com o Eu não Odair. sei, eu não acho, com todo o respeito, óbvio que tu entende muito mais que eu. É só o senhor ver a dos meus- campanha como era orquestradinha. Não, eu só tinha quero- o influencer more e tinha outros Eu influencerzinhos. só quero dizer que por esses 3 anos da direção Marcelo Medeiros,
Roberto Melo, não me parece, estou dando uma visão de fora, de quem não conhece os bastidores como o REC conhece. Mas Quem não é que vazou a informação não me parece, da não escalação do D'Alessandro? não me parece que eles teriam problema em demitir o Odair, que foram eles que empoderaram, foram eles que Mas colocaram... é ruim de demitir o Odair. Por quê? Foram Porque ainda eles... tem 30 e poucos % de aprovação, REC, 40%. foram eles que colocaram um treinador que nunca tinha treinado nenhum clube como treinador do Internacional. Houve várias pessoas, na época, que diziam o Internacional não é lugar para aprender. Por que ele não vai treinar? O trouxe o Zago e o Guto? Mas só um pouquinho. O Zago não tinha treinado nenhum clube quando veio para o Internacional. Mas não é mesmo o Palmeiras. Mas o Odair não treinou ninguém. Nem grande, nem pequeno, nem médio. Zero. Não é a mesma coisa. O Guto tem uma carreira Mas de eles treinador. conhecem o QI do Odair há 15 anos, né? Mas, Rec, não é isso. Eu estou dizendo que quem deu a oportunidade a ele, quem colocou um treinador 100% inexperiente como treinador do Internacional... Mas deu resposta. Foram... Mas, Rec, eles colocaram antes de ele dar a resposta. Sim, mas agora já deu resposta. Mas quando se- dá a resposta é difícil de mandar embora, Bruno. Por que difícil? Porque é difícil. O Atlético Mineiro quis contratar o Odair preferiu ficar no Internacional. Né? Bom. Mas... Ontem o Rodrigo Caetano concedeu uma entrevista em que ele dá um indício de que, olha, a gente vai ter uma conversa com o Odair no momento oportuno, mas o mercado pode valorizar o Odair e tal, tal, tal. É. A gente tem que analisar bem essa situação. O próprio Odair vai ter uma Mas conversa nem com o a Rodrigo direção. Caetano sabe se fica. Se depender da opinião de alguns, ele também pode sair. Os poderes prometidos ainda não chegaram. A única coisa eu não sei se esse é o caso do Internacional. Agora, casos que cabem exatamente nisso que tu narraste agora, da direção que coloca o treinador numa situação de exposição tamanha em que ele não consegue ser sustentado mais, e a direção, mas isso já houve. E a direção, na verdade, vai por trás manipulando para que aconteça exatamente daquela forma, isso já aconteceu. Na minha opinião, aconteceu com o Renato em 2011. O Renato em 2011 foi desgastado pela direção até que não havia outra coisa que não demitido. Tem muitas coisas estranhas. O Abel no Flamengo, agora mais Eu recentemente. até acho que fabricaram um edema aí pro... Fabricar não, pode ter um edema, mas não ia tirar os sobres do jogo, para dar uma esfriada na cabeça, o que é razoável. O Nonato teve um entorse no tornozelo e já vai voltar agora contra o Flamengo e parece que vai voltar como titular. Por que ele não ficou? Porque iam pedir o Nonato e iam perturbar o Patrick. Tem muita coisa estranha. Outra, quem liberou a informação para a imprensa da não utilização do D'Alessandro fez um mal para o Internacional porque abasteceu o Atlético Paranaense com muita antecedência. E tem uma outra história que a mim... E enquanto tiver muita gente mandando, aí, Fernando Carvalho, que ainda influencia, o D'Alessandro, que faz o que bem tem, o D'Alessandro hoje está dando palestra em Santa Cruz. No meio, o Inter podia estar vivo em Libertadores da América, Copa do Brasil, essa palestra está marcada há algum tempo, tem que vender com antecedência, e até mais barato quem compra antecipado, ou na pior das hipóteses, no Campeonato Brasileiro, hoje é segunda-feira, o Internacional joga quarta contra o Flamengo, como é que ele ia estar dando palestra em Santa Cruz do Sul? E está com lesão muscular e está dando palestra, que fica 2, 3 horas em pé. Tem coisas que não dá para entender. Isso para mim é amadorismo. Aí, imputar o Odair a responsabilidade maior, contrataram o Bruno Silva para jogar uma partida só. Aí botaram o Edenilson na marra no Rio de Janeiro, que agravou a lesão do Edenilson e não jogou mais nada de lá para cá. Jogou nervoso aquele jogo. Eu sinceramente, Rec, eu estranho muito mais a atitude do time do Internacional no segundo tempo contra o Atlético Paranaense. O senhor acha que querem derrubar o Odair? Eu não acho que querem derrubar o Odair, mas se eu achar, eu vou dizer isso. Mas é por isso estranho. O senhor parece o Sandro Beirahit falando do Leandro Voaden. Estranho aquele pênalti do Voaden contra o Náutico. Eu acho que tem que se buscar uma explicação de por que aos 20 minutos do segundo tempo, 25 minutos do segundo tempo, o jogo 1-1, o Internacional fazendo um gol, ia para os pênaltis. Era como...
quem olhava o jogo era como se tivesse 3-0 para o Atlético. Sabe quando o jogador sente que não dá mais? Está 3-0, faltam 20 Travou minutos. tudo. O Inter perdeu o meio-campo, professor, Mas de não uma é- maneira que mas não não. conseguiu recuperar. Mas isto é uma questão tática. Eu estou falando da questão Anímica, anímica. comportamento, Olha atitude, aqui, ó. né? Tu está jogando a final de um campeonato. O jogo está 1-1. Mas perdeu o meio-campo porque o outro treinador deu um nó tático, porque o Odair errou. Tudo isso é verdade. Agora, divide a bola. Vai um expulso. Vai com vontade, Vai pelo um menos. expulso. Briga. Olha aqui, ó. Alguém imagina. Perfeito. Briga pela bola, né, se, professor? e se precisar, fecha uma briga. Mas o que não pode é tu estar olhando os outros jogarem. Não Com o pode. jogo 1-1. O jogo está 3-0. Bom, Sim, Aí o gringo faz falta. vamos esperar. Aí o gringo faz falta, mas tinha uma palestra marcada para hoje. Não, aí o gringo faz falta, aí o Sobis faz falta, porque o Sobis que entrou não Porque é ele o tava Sobis, lá, né? não é o Sobis que se está habituado. E aí Desde sim, 2011 o Sobis é esse Sobis. não, desculpe, não é. Quem Eu traz não- o Sobis não traz Não. um novo Quando Sobis. que ele não... Quando que ele... Estava na Tu me reserva desculpe. do Cruzeiro mofando. Não, tu me desculpe, eu respeito a tua opinião, eu não concordo. Eu acho que em muitos outros jogos do Internacional, o Sobis entrou Foi com bem. outra atitude. Jogou bem. Agora. Jogou bem contra o Eu River, não- jogou mas- bem contra o Cruzeiro. Quando a gente lembra dos jogos, é um pepino. É que eu não estou falando quando ele jogou bem, eu estou falando quando ele teve outra atitude. É diferente. Pode jogar mal. O senhor acha que ele ficou Pode- que ele pode está jogar- sentido ainda por ter sido substituído a 3 Não, minutos do segundo eu tempo contra o acho, Flamengo? eu acho, e está aqui quem defende, que hoje renovar com o Odair para 2020. Vamos partir disso. Tá? Agora, acho que o Odair comete erros? Sim. Mais acertos que erros? Sim. Erro do Odair. Não se deixa o Wellington Silva como 12º em Porto Alegre e se leva o Sobis para jogar um jogo que não vale nada em Belo Horizonte. É isso. Quando tu tem uma decisão e tu contratou um jogador decisivo, um jogador com cabeça de decisão, já com idade avançada, que não tem o mesmo condicionamento físico, mas que tem uma atitude, que é o único no grupo do Internacional que pode ser capitão no lugar do D'Alessandro, em termos de atitude, não É é? que de coincidiu a lesão do D'Alessandro. Mas aí que está. Mas o Sobis tinha que ter ficado em Porto Alegre, porque ele sempre foi, ao longo do ano, o 12º jogador. Sempre foi. Sempre foi. O Sobis era o titular que não saía jogando. Eu Quantas concordo vezes se disse parcialmente isso? com o senhor, porque eu não tenho mais essa visão do Sobis assim. Já em 2011, ele se desgastou lá naquele jogo contra o Mazembe, é do jogo, errou gols, um feito, né? Meio que achando que ia ganhar a qualquer momento o Internacional. E depois, na Libertadores, foi um horror. Inclusive o relacionamento dele com o Celso Roth. O Celso até foi elegante outro dia que elogiou, mas não é o que o Celso pensa dele. Sim, mas o Sobis agora, nessa passagem pelo Internacional, ele foi ao longo do ano sempre o 12º jogador. Era o cara que entrou em todas as partidas importantes do algumas muito Internacional. E mesmo nas que ele entrou jogando mal, mas ele entrou com uma atitude diferente de como ele entrou agora. Já voltamos com o nosso Cadeira Cativa, que está efervescente. E nem falamos ainda da política, do chapão ainda, para deixar o Alexandre Maia, né, já Aceso. pensativo. Vamos lá, vamos chapar tudo depois do intervalo. Já voltamos. Eu escolhi o Banrisul pela segurança e proximidade. Eu também. Eu gosto de ser atendido na agência, pago minhas contas, saco dinheiro, confiro meu saldo. Eu faço tudo isso, vô. Mas eu prefiro usar o celular. O Banrisul sempre está perto quando eu preciso. Perto mesmo. Dentro do bolso. Banrisul Digital, o aplicativo que simplifica a sua vida com a segurança do Banrisul. E aí, vô, não vai na agência hoje? Já foi. Banrisul Digital, clique e simplifique.
facebook.com/ubratv. Por lá, você fica sabendo das principais atrações da nossa programação, confere as notícias do dia, revê entrevistas dos nossos programas e participa de promoções especiais. Compartilhe, comente, curta Ubra TV no Facebook. Mais uma forma de você interagir com a TV que você curte. Cadeira Cativa. Apoio Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. E Rede Sanar de Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar. Faltando 12 para as 8. Está quente o programa e o intervalo também. Quase vazou aqui, mas não vazou. Já está, também se tiver que dizer um dia, já está. Os caras estão escancarando, né? A gente vai ouvir algumas repercussões em alguns pós-jogos que a gente pensa que tá no outro planeta. O cara não quer falar sobre o jogo que ele comentou, que ele viu e tal. Ele quer falar sobre o candidato à próxima eleição. Entendeu? É um negócio meio orquestrado, é uma coisa... Vai. E aí tu vê por que estão... Quando começa a orquestração assim, ó, quando 4, 5 falam a mesma coisa e pensavam diferente. Ah, sim. Aí é fácil. Não é o nosso caso aqui, né? fácil. Que a nossa corneta está soprando sempre na mesma, não. mesma nota há muito tempo, Até né? porque eu não recebo com nota de clube de futebol. Todo mundo sabe, né? Da questão Diga. que você citava antes, Rec, da divergência, inclusive, dos comentaristas, do Sandro Merahit, dizendo que pegou a partir do ombro, e o Paulo César Oliveira que não podia pegar a partir do ombro. Eu lembro, dia 12 de junho, quando... Dia dos Namorados. Dia dos Namorados, quando... ali de, Inesquecível, hein? Pô. de Coração 12... sempre acelerado. O que aconteceu naquele período, professor? O Inter... Não, um pouquinho antes. Um pouquinho antes da Copa América. O Inter tem um gol validado contra o Bahia, que o VAR faz aquela linha que o Gaciba, inclusive, divulgou, mostrou para todo mundo, e em que o Gaciba ali deixou claro, o braço não conta para impedimento. Mas ontem contou. Qual que é o critério? O campeonato é o mesmo, as regras são as mesmas, o VAR é o mesmo, O chefe é o mesmo. O chefe é o mesmo, é tudo igual. Mas agora ele não vai divulgar a linha, né? É assim, ó, deixa eu fazer um esclarecimento. Até porque eu já trabalhei na comissão de arbitragem da Federação Gaúcha. Essa questão de o árbitro usar um critério e outro árbitro Foi na época usar... do Barreto ou do Nestor Ludwig? Não, depois do Nestor, o Barreto criou a primeira comissão de arbitragem exatamente porque o Nestor Ludwig era alguém com uma tal dimensão que só podia ser substituído por uma comissão, que depois, infelizmente, por razões que a gente pode conversar outra hora, deixou de existir, e aí ficou só o Barreto, né, que foi o mentor da comissão, hein? Que foi quem tentou que tivesse uma comissão, senão pode dar a impressão que ele fez pelo contrário. Não, quando se diz Barreto, é o pai do Alexandre Barreto. Cobertura mais acirrada que eu fiz na minha vida, mais engraçada até, mais emocionante, era sexta-feira, quando saía a escala de arbitragem. Quinta-feira, quando saía a escala de arbitragem. Como eu era um dos primeiros a saber, eu fui setorista da federação lá em 85, 86, e os caras me pegavam no meio do caminho. E aí, tô na escala, não tô? Este filho daqui... Então, mas o que eu ia contar é que essa questão do critério é muito difícil de tu conseguir que todos os árbitros tenham o mesmo critério. O que nós não podemos é imputar. Imputar foi boa. Não, muito bom. Não, bem, Uma segunda-feira, 7h50. Com o advogado do meu lado. Então, assim, a ideia é que isso não tem nada a ver com VAR. Isso é o fato de que um árbitro usou um critério e outro usou outro. Mas se a regra é que não conta o braço, não é um erro de critério. Não, isso não... Isso foi passado lá no dia 13 de junho, quando o Gaciba divulgou essas imagens. Mas não é... O Pombo ontem decidiu só pelo VAR.
Mas a maior parte dos árbitros está só decidindo pelo VAR. Porque no impedimento é mais fácil. No impedimento não precisa olhar no vídeo. Se o VAR disser, tá impedido, acabou. Tu pode seguir o VAR. Não é isso? Porque tu só precisa olhar... Tava naquela faltinha ridícula do Edenilson, que aquilo ali é lance para o juiz de campo, eu concordo. Aquilo ali é interpretação. Mas pelo amor de Deus. Mas o VAR chamou o árbitro de campo dizendo, vai olhar. Isso. Vai olhar. Agora, não foi o VAR quem anulou o gol. Sim, é que o pombo é VAR dependente. O problema, professor, é que no Brasil nós estamos adotando um critério diferente e aí tem um pouco de influência da Conmebol. A Conmebol divulgou, tanto no jogo, no duelo de quartas final do Grêmio quanto do Inter, divulgou o VAR chamando o árbitro de campo, no caso do Grêmio ficou muito marcado que era o Néstor Pitana, dizendo assim, pra olha, nossa sorte, né? o VAR diz o seguinte, Pitana, a bola bateu na mão, vem dar uma olhada para ter certeza da tua decisão. Foi isso que o VAR fez. Só que isso está fora do protocolo oficial da FIFA. O VAR não tem que chamar porque bateu na mão, ele entende que não foi, mas quer que o árbitro veja. E é isso que a gente está fazendo no Brasil. No Brasil, não necessariamente o VAR está dizendo... Caso do Atlético Paranaense, por exemplo, o VAR dá a entender pelas imagens que ele não está cravando pro árbitro, olha, foi pênalti porque a bola bateu assim, assim, assim. Ele diz, Maier, dá uma olhadinha porque a bola bateu na mão e vê se tu mantém a tua decisão de campo. A gente está recriando o protocolo, professor. Professor, quero lhe fazer uma pergunta. Eu acho que a gente está melhorando o protocolo. Mas a FIFA já mandou uma circular dando luz alta no Gaciba, dizendo, olha, o VAR é para ser usado em lances de erro claro do árbitro de campo. E a gente insiste em fazer um protocolo diferente. Por quê? Lá na Premier League funciona e não tem essa invenção de protocolo. Não. Aí tem um problema. É que no caso do gol, sempre o VAR revisa. Calma. O VAR chamar e dizer houve algo que tu não viste, está dentro do protocolo do VAR. Não, o VAR está dentro do protocolo do VAR se ele considerar que houve uma falta. Não. Sim, ele tem que considerar que o árbitro de campo errou na decisão dele. E essa é a premissa do VAR. Não. Mas talvez é corrigir erros claros, professor. Não, desculpe. Professor, corrigir erros claros. Erro claro não é erro claro só de não marcar alguma coisa. Erro claro é de não ver alguma coisa. Isso. Não, professor. Tipo a expulsão do jogador do Goiás. Aí que coisa ridícula. Se o árbitro não viu que o REC deu um soco no Alexandre. O VAR informa. O REC deu um soco no Alexandre. Não, professor. Ponto. Professor, o VAR só pode informar que o REC deu um soco no Alexandre no protocolo. Se o VAR entender que é lance de vermelho. Se ele entender que é lance de amarelo, ele não pode influenciar. Ele não atrapalha a arbitragem. Mas lógico. Mas se o REC deu um soco no Alexandre, que obviamente é caso de vermelho, o VAR informa. O REC lembrou bem. O Grêmio, 2 vezes, no primeiro tempo, teve jogador do outro time expulso, com razão, justamente, antes que eu... Porque o árbitro não viu. Sim. Porque o árbitro não viu. Sim, mas, professor, são coisas diferentes. Uma coisa é o árbitro não viu um soco ou não viu parte do lance. Outra coisa é o árbitro viu, interpretou que não houve intenção ou que foi bola na mão e não mão na bola, e depois o árbitro chamar e dizer, olha, revisa de novo. Não. O problema nisso tudo é que o VAR no Brasil, ele não está cumprindo o primeiro passo do protocolo da FIFA. Que é não atrapalhar o jogo. Não, que é pensar, o árbitro cometeu um erro claro, sim ou não? Se o árbitro não cometeu um erro claro... O lance do Edenilson, empurrando o jogador, então, é claro ou não é claro? É interpretativo. É claríssimo. O VAR diz para o árbitro, houve o empurrão. Ponto. Mas empurrão tinha. Não. Isso já é a tua avaliação do empurrão. Mas o árbitro tem que analisar alguma coisa. Mas o VAR só disse, houve o empurrão. Se o juiz de campo quiser, ele responde. Isso. Porque eles estão falando, eu vi, não foi falta. Acabou. Ele não é obrigado a ir. Ele não é obrigado a ir lá olhar. Ele simplesmente é informado. Houve um empurrão. E pode olhar e não concordar com o VAR. Como o Voaden fez na decisão do Gauchão aqui. Como ele pode simplesmente dizer, eu vi que bateu na mão. Não foi pênalti.
e segue o jogo. Ele não é obrigado a ir olhar. Outra coisa que vazou errado daquele Wagner Magalhães de Grêmio Atlético Paranaense. Só, desculpe te interromper, mas só para completar isso aqui. Dentro das nossas eternas teorias da conspiração, tu imagina se o Pitana dá aquele pênalti contra o Grêmio, que eliminaria o Grêmio. Se tivesse um outro patrocinador, quem sabe a Parmalat na época, aí aumentaria a desconfiança. Não, mas a minha leitura é distinta. Tem hoje um patrocinador que é banco grande, ia começar, porque queriam Palmeiras e Flamengo. Mas esse Néstor Pitana acabou com a final de Copa do Mundo, né? Não, mas peraí, nós estamos aquela final falando do jogo do Grêmio. Né? Pode ter errado aquele lance. Nós estamos falando do jogo do Grêmio, que ele não deu um pênalti que, se houvesse um pingo de má intenção, Ele marcaria. ele marcaria e eliminaria o Grêmio da Libertadores. E teria uma semifinal, Palmeiras e Flamengo, que em termos de Brasil são maiores. E em termos de ir para a final da Libertadores, quer dizer, estava tudo pronto para a teoria da conspiração. E eles simplesmente, não foi, não vou dar, acabou. Agora, deixa eu apresentar uma leitura diferente sobre isso, que não dialoga nem com conspiração, nem com nada. É uma percepção de comportamento de arbitragem. O Néstor Pitana foi árbitro da última Copa, né? E ainda que ele tenha errado naquele primeiro lance de VAR, ele foi o árbitro da final da Copa, certo? E da abertura. E da abertura da Copa do Mundo. Único na história. Portanto, ele é um cara graduado, estrelado, etc, etc. Ele, em campo, ele também é uma celebridade em campo, certo? Sim. Ele é no nível mundial que o Daronco é aqui no Brasil, mais ou menos isso. É, por aí. Agora tu imagina o seguinte, se no lugar do Néstor Pitana, naquele jogo, estivesse um árbitro com menos grife, com menos personalidade de celebridade, etc, etc, e o VAR chama aquela altura, na casa do Palmeiras, né, para o exame de um lance daqueles, o que um árbitro com menos estofo que o Pitana teria feito, na opinião de vocês? Para mim, estava criado as condições... O que o Trace fez com o Inter aqui. O que o Trace fez com o Inter aqui, né? Porque aquele gol do Cuesta era gol legítimo. Meu Deus. E o que aquele árbitro de Grêmio e River aqui no ano passado fez ao não ter visto aquele gol de mão, que é o primeiro gol do River. Mas ali ninguém viu. Né? É que ele se viu 20 minutos depois porque não tinha recurso tecnológico. Sim, mas a gente já discutiu isso outras vezes aqui. Para mim, não tem como justificar que um sistema que te oferece 10, 15 ângulos ali, por mais que não fosse o mesmo sistema da transmissão... Isso melhorou. Da Globo... Porque agora é a mesma imagem. Agora não tem mais a desculpa que pode ser esfarrapada. Tu tem razão. Mas para mim ela é esfarrapada porque é o seguinte, algum ângulo o cara tem que ter conseguido ver aquela mão. Mas por isso... Eles têm 500 Por anos, isso que eu espero que na evolução do VAR, nós não tenhamos... como já tem acontecido, no VAR, um juiz com status maior do que o juiz de campo. Eu me lembro que o Néstor Pitana, em algum jogo, ele foi o VAR. Tu imagina qualquer outro árbitro sendo chamado por aquele que hoje é o número 1 do mundo. Mas às vezes tem outro lado, professor. Às vezes tem um árbitro que é de uma graduação muito abaixo, aí o árbitro de campo pensa, Sanaba aí vai querer me ensinar. Sanaba aí querendo mudar minha decisão, eu vou pelo campo e deu. Isso acontece também. Eu acho que nós caminhamos para uma especialização. Assim como houve a especialização... Botar o tiozinho ali. Assim como houve a especialização... Assim como houve a especialização dos bandeirinhas... O bandeirinha faz o mesmo curso que o árbitro de campo. E depois se especializa. E aí vai para a Copa do Mundo. Vai o árbitro... E 2 auxiliares. E 2 auxiliares, que só trabalham como auxiliar. Então, eu acho que o nosso caminho... Vejam, nós estamos no primeiro ano de VAR. Nós não temos 6 meses de VAR. De VAR em todos os jogos. Temos um turno. Está mais difícil de ter arbitragem própria agora, professor. Coisa boa, né? Tá aí o recado do seu Wilson, lá da FAC, outro dia veio puxado aqui, o seu Wilson, que está esperando a sua ligação. E esse é o recado
fache.com.br para você ter, do começo ao fim da obra, o melhor material possível. Já voltamos. Eu escolhi o Banrisul pela segurança e proximidade. Eu também. Eu gosto de ser atendido na agência, pago minhas contas, saco dinheiro, confiro meu saldo. Eu faço tudo isso, vô, mas eu prefiro usar o celular. O Banrisul sempre está perto quando eu preciso. Perto mesmo? Dentro do bolso. Banrisul Digital, o aplicativo que simplifica a sua vida com a segurança do Banrisul. E aí, vô, não vai na agência hoje? Já foi. Banrisul Digital, clique e simplifique. A Sinosserra Consórcios acredita que um sonho ganha mais força quando é sonhado junto, porque só assim ele deixa de ser apenas um sonho para se tornar realidade. Por isso queremos sonhar junto com você. Seja casa própria ou carro novo, divida seu sonho conosco e multiplique realizações. Ligue 33 23 3334. Acesse sinosserra.com.br ou visite uma de nossas lojas em Novo Hamburgo ou Porto Alegre. Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. Cadeira cativa. Apoio Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. E Rede Sanar de Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar. Eu não entendi muito o recado do Raimundo Toniolo aqui, que ele diz assim: meu caro Rec, agora valorizasse o vice-campeonato, que é muito justo. Mas o Grêmio conquistou 2 vezes o vice-mundial. Isso realmente tem méritos. O Mazembe que o diga, não é? Raimundo Toniolo. Então o Internacional também foi vice-campeão do mundo. Não, porque não é a terceiro colocado no Mundial. E o Grêmio foi vice-campeão contra o Real Madrid. É bem igual mesmo, né? Vice entre 80 e vice entre 4. Na verdade, o título de vice-campeão mundial é o título da Libertadores, fora um eventual acidente que houve com o Internacional. Houve, por favor, sabe? Então... Mas eu leio até para... Isso é que nem a discussão. Qual é o estádio que tem mais 1000 lugares? É o do Grêmio ou do Internacional? Quem é campeão FIFA e quem não é campeão FIFA? Hoje o operador, eu estava chegando para trabalhar, e o operador gremista dizia assim para mim: pois é, o comentarista, estava fácil, os 2 lances bem simples. Aquele do Wellington Silva, não precisaram botar uma régua lá, uma fita para definir, né? Eu disse: olha, para mim estava legal. Aí vai olhar, bateu no Guerreiro, a gente começou a rever, como todos os árbitros fazem, né? Mas aí, como ela fala de improviso e rápido, eu disse: olha, para mim, o Haroldo me chamou e tal. E o Haroldo disse: estava bem impedido. Aí depois foi ver, centímetros. E o segundo gol do Edenilson, se é no campo, o juiz não invalida. Não tem problema nenhum. Eu sou o mesmo que disse no lance do Grêmio e Santos, que aquele Bruno Cortez, o cruzamento do Bruno Cortez, aquilo é um absurdo. Aquilo ali não tem como dar impedimento daquele troço. Tu vai olhar 80 vezes e vai ver que não está impedido. Aí tem uma linha que passa e dá meio centímetro, ou meio pé na frente. Meu Deus do céu. O cara quase se mata para chegar à linha de fundo, cruza, aí o cara vai achar que isso aqui é... Ainda mais o meu lateral, que muito raramente acerta. Quando acerta, os caras ainda querem validar o cruzamento dele. Mas se bem que agora contra o Santos ele acertou um, né? Não sei se vocês viram, né? Não, mas ele acerta de vez em quando. Eu acho ele bom lateral. Bom lateral. Grêmio chegou à 7ª posição com a 3ª vitória em sequência no Campeonato Brasileiro. Serão mais 2 jogos pela competição antes de enfrentar o Flamengo pela Libertadores. Quinta-feira contra o Avaí, que está jogando agora contra o Atlético Mineiro. E mais uma vez o Grêmio vai jogar com os titulares. Depois o Grêmio joga no Rio de Janeiro contra o Fluminense. Aí sim, equipe reserva. Léo Moura voltou a trabalhar com bola, deve atuar na quinta, até porque ele dá aula de futebol, segundo o Renato. O Maicon também está à disposição e fica a dúvida entre ele e Michel. Cortez passou por exame na perna direita e não preocupa. No Internacional... Tava na bicicleta hoje o Cortez, né? O Renato disse que ele queria voltar para o jogo, então vai jogar. No Inter, 4ª vitória seguida, colocou o Inter no G4 do Brasileirão. Colorado agora visita o Flamengo, 4ª no Rio de Janeiro. Desculpe te corrigir.
manteve o Inter no G4. Já estava, né? Manteve. O Inter já estava no G4. Eu entrei lotado aqui e li exatamente como estava. Então, manteve o Internacional no G4. Não, até para exaltar a campanha. Tá certo. O Colorado visita agora o Flamengo, quarta-feira, no Rio de Janeiro. Flamengo fora, Palmeiras... não, parei um pouquinho, professor. No sábado, o Corinthians tinha ganho e o São Paulo também. Se não tivesse o Inter confirmado no domingo, o Inter dormiu na sexta colocação. É que iniciou a rodada no G4 e termina no G4. Eu só quis dizer, o Inter chegou na primeira rodada do retorno. Mas dormiu sábado na sexta. O Inter terminou o primeiro turno no G4. Só isso. Terminou o primeiro turno no G4. Eu quero complicar um pouquinho. No sábado, o Inter dormiu no G6. E teve um momento... Ele quer descontar um pernoite, mas não fez o check-out, né? Quando o Inter ganhou da Chapecoense, a duras penas, com um gol do Lindoso, terceiro no Brasileiro, e gols importantes ele faz. Ele fez contra o Flamengo, ele fez contra o Palmeiras, ele fez contra o Botafogo, ele fez agora contra a Chapecoense, gols meio que decisivos, né? Sequência Flamengo fora, já destaquei mais cedo aqui. Palmeiras em casa e o Cruzeiro é fora de casa. Aqui está em casa, mas é fora de casa. Desfalques contra a Chapecoense. Sobis e Nonato treinaram normalmente hoje e voltam a ficar à disposição. D'Alessandro ficará fora mais uma vez na quarta-feira. Está dando palestra lá em Santa Cruz para ser recuperado da contusão. Com lesão muscular, Potker retorna somente daqui a cerca de 2 semanas. Direção acertou a contratação em definitivo do volante Nonato. O vínculo vai até o final de 2023. O clube pagou cerca de 2 milhões de reais. A informação que eu tenho, outra informação desencontrada. 250 milhões de reais por 50% do passe do jogador. Sport estaria interessado no lateral Heitor, mas obviamente que não vai levar. Já voltamos. O Inter pagou. A Sinosserra Consórcios acredita que um sonho ganha mais força quando é sonhado junto, porque só assim ele deixa de ser apenas um sonho para se tornar realidade. Por isso queremos sonhar junto com você. Seja casa própria ou carro novo, divida seu sonho conosco e multiplique realizações. Ligue 33 23 3334. Acesse sinosserra.com.br ou visite uma de nossas lojas em Novo Hamburgo ou Porto Alegre. Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. Cadeira cativa. Apoio Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. E Rede Sanar de Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar. Messi, eleito o melhor jogador do mundo pela 6ª vez na história. Não era para o Messi, né? Era para o zagueiro. Claro. Alisson é Delight, né? Lateral. O Sérgio Ramos, Van Dijk e Marcelo, De Jong, Modric e Messi, Mbappé, Hazard e Cristiano Ronaldo da seleção. Que é o lateral esquerdo? Lateral é o Marcelo. Mas é a grife, né? A grife. Porque sei. O ano... Mas eu não entendo. Assim, Jürgen Klopp foi eleito o melhor técnico do mundo. Será que esse rapaz é tão ruim assim que não presta para a seleção brasileira e não serve para nada? O Felipe Luiz está jogando bem, né? Acaba em 2, né? Na convocação tu tem que levar os 2 melhores, né? Não é possível que o Marcelo não seja um dos 2 melhores do Brasil, né? O Tite é implicante. Aqui, ó, não é contra o Matheus Henrique, o que eu disse, já disse hoje pela manhã e digo de novo. Tem toda a razão.
Bruno Guimarães. Vai convocar quando o Bruno Guimarães? Nunca mais. Mas não precisa Até ser porque o ele. Matheus Henrique vai para o lugar que seria, em tese, dele nessa convocação. No futuro, o Matheus é melhor e vai jogar. Né? Não, É igual o Renato, que não quis botar o TT porque implicou com o TT. Mas é que tem umas questões de CBF também que dizem respeito ao mundo CBF, né? É bom lembrar, a gente, às vezes tu falas isso pensando só nas últimas rodadas aqui, nos resultados mais recentes das disputas dos clubes. Mas o Matheus Henrique foi capitão da seleção lá que ganhou o torneio de Toulon. Isso, para nós, torcedor de clube aqui, não interessa muito. Mas para aquele universo, ele a foi o melhor jogador da seleção. CBF, etc., isso ganha pontos para uma convocação dessa, né? Não, é boa, é boa. Mas aí é questão da sensibilidade. Ah, bom, mas aí é o seguinte, quem demite o Paulo Paixão depois que perde um filho vai ter sensibilidade. Diga aí, Luiz. Hoje eu quero falar com você sobre qualidade de vida. Você sabia que o óleo da fritura é o principal, é o grande causador do colesterol ruim? Do diabetes e principalmente das doenças cardiovasculares? Gente, qualquer óleo, quando você aquece a mais de 100 graus, este óleo se torna gordura saturada. Aí sabe o que você faz? Você mergulha o alimento nesse óleo e frita. O alimento absorve esse óleo, você acaba comendo esse óleo, essa gordura saturada que vai fazer mal para a sua saúde. É por isso que nós estamos trazendo para você as melhores panelas. As panelas da Friggold que não utilizam mais o óleo no preparo do alimento. Você vai poder fazer a carne, o frango, o peixe, o omelete, qualquer alimento, o que você imaginar, sem utilizar mais o óleo para você poder preparar o seu alimento. Ah, e a grande surpresa que a Friggold trouxe para você. Na hora da limpeza, você vai passar um papel toalha e pronto, tá limpo. Gente, não gruda nada no fundo dessas panelas. Então você não vai perder mais tempo na pia lavando panelas. Não é o sonho de toda dona de casa? Já imaginou ter panelas para você nunca mais precisar perder tempo lavando panelas? Olha só, o desconto autorizado pela fábrica era de R$200, mas quem ligar agora, atenção, nós estamos dobrando esse desconto, R$400 de desconto para você que ligar, 4003-4220, você vai receber todas as panelas, vai receber brinde especial e a sua parcela vai ficar bem pequenininha. É só você ligar 4003-4220, 4003-4220, você vai dar só um toquezinho e a Friggold retorna a ligação para você. Decidiu? Não quer mais usar óleo? Quer ter mais qualidade de vida? Então liga 4003-4220. O Nonato, ele vai levar. É isso aí, 4003-4220. Insulfilme Predial, solução para proteção de envidraçamentos. Películas de controle solar, segurança e decoração. Mais de 80 opções e modelos para suprir a sua necessidade. Vitrines, janelas, portas, boxes, pergolados e espelho. Na Insulfilme você encontra o produto certo. Vinil de decoração para paredes, móveis e eletrodomésticos. Ligue 3021 2323 ou 995 83 91 50. Então são duas opções aí, né? Tem aquela proteção contra partes envidraçadas e tem essa outra opção que nós acabamos de mencionar. Só Portas. Conheça o lançamento do kit Porta Pronta. Um kit completo. Não precisa de pintura. Você adquire a porta já com acabamento final, prontinha para instalar. O kit Porta Pronta conta com folha de porta, jogo de batentes, com borracha amortecedora, jogo de guarnições reguláveis, jogo de dobradiças já instaladas e a fechadura, que é um item opcional. Vá conhecer esse novo lançamento no showroom Só Portas, em Porto Alegre, na Protásio Alves 2103, ou em Gravataí, na Centenário 428. Informações pelo WhatsApp 99529-1926. Para você, amigo construtor, temos descontos especiais. Construindo ou reformando, Só Portas. Quero falar com você, motorista de aplicativo. Precisa trabalhar sossegado, sabendo que o seu veículo está com total proteção para qualquer tipo de dano, sem pagar mais caro por isso? Vá proteger o seu carro com a Bem Protege. Proteção total para veículo de aplicativo, sem análise de perfil do condutor e sem pesquisa de SPC e Serasa.
Cobertura completa, com 100% da FIP em caso de roubo, furto ou perda total. Assistência 24 horas, cobertura de 100 mil contra terceiros, carro reserva e muito mais. Entre em contato agora, faça sua cotação e rode protegido com valores que cabem no seu bolso. WhatsApp 995 26 5500. Bem protege. A TBK Serviços é uma empresa especializada em reformas, construção, terraplanagem e demolições. TBK Serviços tem todas as soluções para a sua obra. Limpeza e preparo de terrenos, hidráulica, elétrica, porcelanato, pintura, gesso. TBK Serviços idealiza, projeta e realiza sua obra por completo. 983-196410 ou 3207-7976. No Instagram, @TPKServicos. Sanar Farmácias, mais de 150 lojas Sanar em todo o estado. Sanar Farmácias, onde tem saúde, tem Sanar. Peça o cartão Fidelize, programa de descontos da Sanar Farmácias. Até 70% de desconto para você. A Central de Imóveis é a empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais, centraldemóveisrs.com.br. Administra condomínios como ninguém. Aluguéis, condomínios, vendas. Central de Imóveis, José do Patrocínio, 381-385. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu clube do coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. FAC, materiais de construção. Sua reforma do alicerce ao telhado. Televendas 34666133, fache.com.br. Vamos para o paraíso? Vamos lá para Lagoa Cortada, onde você pode passar os melhores dias do seu veraneio, da sua vida, por que não? Vivemos em um momento que somos tirados constantemente da nossa paz de espírito. Trabalho diário, movimentação urbana, estresse, calor extremo, cidades superlotadas. Necessitamos de mais calma, silêncio, ouvir o canto dos pássaros, andar de pés descalços, família, cachorro solto no pátio, hábitos saudáveis, música, esportes, contato com a natureza em meio ao litoral. Sensação de paz, tardes de veraneio, prazeres em frente ao mar. O que importa é a nossa alegria, o lado bom dessa história. Até onde o seu sonho te leva? Praia Lagoa Cortada. Uma praia planejada, com toda a infraestrutura e singularidade paisagística. Um projeto pensado para você e sua família. Aqui, as dunas preservadas, o mar e a lagoa esperam por você. Praia Lagoa Cortada. Só falar com o Laír e tá aí o telefone, vai sair negócio. E o Chapão, Alexandre Maia? Você que é um dos maiores democratas desse estado? Olha, como disse o presidente Romildo, só se for porque eu tenho 1,86 m, né? Mas também tem gente muito mais alta aí, né? O Gustavo do vôlei que teve aqui nesse programa esses dias, com certeza muito mais alto que eu. Mas o Chapão é uma construção, na verdade uma síntese política, né? Que vem sendo construída aí pelo presidente Romildo já há algum tempo, de buscar... Obviamente que num clube do tamanho do Grêmio, as divergências políticas e o processo político ele não desaparece só porque o time vai bem dentro de campo, né? Mas, de algum modo, quem dirige, quem lidera politicamente o clube, e obviamente o clube é presidencialista, nesse caso isso cabe ao presidente Romildo, pode investir num ambiente mais ameno das relações políticas e menos tenso do que naturalmente já seria, ou não. E o presidente Romildo escolheu esse caminho, né, de buscar criar um ambiente político dentro do clube de modo que as tensões políticas que são naturais de um clube do tamanho do Grêmio não atrapalhassem o restante do trabalho, da gestão, enfim, a recuperação estrutural, financeira de receitas, de enfrentamento de despesas, né, que obviamente reflete e resulta no sucesso de campo, né? E, de algum modo, a Chapa 2 ela é produto disso, né? É produto de um processo de amadurecimento político do clube, né? De minoração de divergências. Veja que tu tem numa mesma chapa as forças políticas aí que foram oposição no último período, né? E isso é bastante significativo, né? Obviamente, eu tenho uma memória do processo político do Grêmio não tão antiga quanto outras pessoas estão dentro do clube, né?
Eu sou conselheiro de primeiro mandato, enfim, apesar de já não ser mais tão jovem de idade, mas de política do clube eu comecei minha participação na eleição de 2013. E eu não recordo assim de acompanhar como torcedor e como sócio as eleições de clube, de ter um processo assim tão, vamos dizer, obviamente tem uma disputa, né? Existe também uma outra chapa, mas ao mesmo tempo não é um debate que tenha passado do tom até agora. Enfim, acho que até agora se tem um debate político aí com um conjunto do associado que tem interesse nesse assunto bem razoável. E a chapa 2 ela é resultado de um amadurecimento mesmo, né, da cena política do clube, e tende a fazer uma bancada bastante majoritária aí no próximo fim de semana. Você acha que a chapa 1 pode surpreender? Chapa 1 é oposição, é porque é sorteio, só para o telespectador entender. Porque tem uma parte da geral, tem o Grêmio do Prata e tem o Grêmio em Movimento, que é o do Cabistani, né? Olha, depende do que tu chama de surpreender. Se tu perguntares, existe alguma chance dessa chapa ser vitória? Não, 10% eu não acho surpresa, né? Porque 10%... E é importante... 10% significa que a outra tem 90%, né? E a outra ter 90% é muito expressivo, né? É muito majoritário fazer 90%, né? Sim, mas ou fazer 80%, ou fazer 78%. dá 15 conselheiros. Sim, mas claro, são 15 aí de 150. Atrapalha o Chapão. Mas não acho que isso seja um problema para o Chapão. Acho que tem que chamar a atenção de que, pelo fato de ter só 2 chapas, não há cláusula de barreira. Se houvessem 3 ou mais chapas, haveria uma cláusula de 5%. De 15%. 15% é normal. Então, porque de repente o REC diz 10%, alguém em casa diz, não, parei, mas a cláusula de barreira. A cláusula é 15%. Não, a cláusula é 15% quando tem 3 ou mais chapas, que era o que normalmente acontecia. É que assim, professor, o Grêmio criou um mecanismo para evitar o que aconteceu na época do Odoni, de outras chapas não alcançarem a cláusula de barreiras e uma chapa eleger todo mundo. Exato. Nenhuma chapa no Grêmio elege... né? Nenhuma chapa no Grêmio elege mais de 70% dos conselheiros, exatamente, a não ser que tenha mais de 70% dos votos. Da discussão que resultou nessa reforma do processo eleitoral, eu lembro de ter acompanhado e participado. Ela é uma cláusula garantidora de representação de minoria, inclusive. Mas assim, respondendo a pergunta do REC, para mim não é surpresa, né? Porque também é muito difícil com a chapa, né, que também tem lá o seu acúmulo, enfim, também está correndo atrás de dialogar com a sociedade, que não faça ninguém, né? Mas assim, se uma grande maioria, uma bancada amplamente majoritária da chapa que tem o apoio do presidente Romildo, será uma vitória do presidente Romildo, sem dúvida. Olha aqui, a gente estava esses tempos debatendo aí que o clube brasileiro não pode pagar salários milionários, que é a exceção do Flamengo, do Palmeiras. O Grêmio tem 3 salários milionários, ou 4. O Grêmio agora está pagando 800 mil por mês para o Everton e ia anunciar, se o Internacional fosse o campeão, ia anunciar no mesmo dia, na quinta-feira. Então isso aí é informação. Pode até me desmentir, o presidente disse que está negociando e tal. Contratação? A renovação do Everton. Não, mas a renovação do Everton já foi confirmada até 2024? Não. O Grêmio vai ampliar até 2022. Ele está ampliando até 2024 para corrigir o valor que ele recebe, claro, para ele ficar perto do Luan, que por sua vez fica perto do Tardelli. E eu nem vou falar em Jeromel Kahneman, que teve 28 propostas e ganhou uns 5, 6 aumentos. Mas por isso que a folha do Grêmio é uma das grandes folhas de pagamento do Brasil. Então dá para suportar com competência e vendendo bem jogadores e tal. Não, claro, assim, só vamos entender. Eu considero uma vitória da atual gestão a manutenção do Everton. Porque veja, se o Grêmio tem um jogador esse jogador foi destaque da Copa América. É o goleador do Grêmio na temporada. Foi o goleador do Grêmio na temporada passada. Foi o goleador da seleção brasileira que ganhou a Copa América. Foi importante para a seleção ganhar a Copa América no Brasil. Já quer fazer contrato vitalício. O Grêmio, se o Grêmio está com as contas saneadas e com a sua vida equacionada, qual era a pressa que o Grêmio deveria ter em vender esse jogador? E aviltar o valor dele? Não, mas o Grêmio... veio alguma proposta aviltante? Veio alguma proposta, sei lá, vou chutar um número, 20 milhões de euros, e que o Grêmio recusou? Não, 20, mais que isso. Não, mas eu chutei uma baixa. Eu não lembro bem dos números, tá? Mas o que eu lembro, o Grêmio teria recusado uma proposta, acho que do Milan, se não me engano, de perto de 30 milhões. Não tem bem certeza. Eu vi na imprensa só uma proposta da China
Por empréstimo. Por empréstimo, e que nem o Grêmio nem o Everton quiseram sequer cogitar. Oficial, né, professor? Não, eu estou falando de proposta oficial. É que quando teve a sondagem do Milan, se falou que a proposta foi abaixo de 30 milhões de euros. Algo divulgou exatamente o valor. É que do Milan tinha uma particularidade porque o interesse do Milan vinha do tempo que o Leonardo estava no Milan e o Leonardo saiu do Milan e voltou pro PSG, não teve isso? Isso. Não. E aí tem a ver com isso. Mas assim, tem que exaltar uma direção que renova com um jogador desse porte. O Grêmio não tem pressa, esse jogador vai ser vendido ali na frente. Não, e a declaração dele que faria um contrato vitalício com o Grêmio? Aí é a cereja do bolo. Nem precisa tanto. Foi o Duda Crefe ou foi o Deco Nascimento que disse, depois da Copa América, nós imaginávamos que viriam mais propostas? Foi um dos dois, eu tenho certeza. Não, acho que foi o Deco. Em mais de uma entrevista, o presidente Duda, mais de uma. Temos certeza que virá a proposta, foi o Duda. Avaí 1-0 no Atlético Mineiro, abriu o placar. Tá dando a lógica, 6ª derrota consecutiva do Atlético. Aviso rápido aqui, lembrar o associado que quer participar da eleição que se cadastre até amanhã. Né, até amanhã, meia-noite. Até amanhã, meia-noite tem que se cadastrar. Vai. Mesmo que já esteja. Cadeira Cativa. Apoio Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. E Rede Sanar de Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar. Nos últimos 15 anos, a Ubra TV mudou a realidade da televisão no Rio Grande do Sul. Em 26 de novembro de 2004, chegamos no planeta Terra